Josué, filho de Num, nasceu na tribo de Efraim e cresceu em meio ao deserto, onde o povo de Israel vagava após a saída do Egito. Desde cedo, ele se destacou como um guerreiro valente e leal, servindo como braço direito de Moisés durante 40 anos. Josué não apenas lutou batalhas físicas, mas também fortaleceu sua fé, ganhando o respeito de Moisés e do povo. Diante de uma responsabilidade colossal, Josué se viu no lugar de Moisés, o líder que havia guiado os israelitas por 40 anos. Moisés não estava mais entre eles, e agora a voz de Deus ecoava diretamente para Josué, um chamado que exigia mais do que coragem, exigia fé inabalável. Seja forte e corajoso, dizia a ordem divina carregada de uma promessa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Cada palavra trazia o peso da missão que estava por vir. Josué sabia que não enfrentaria apenas exércitos, mas também as incertezas do seu próprio coração e as dúvidas de um povo que muitas vezes se mostrava hesitante. A transição de liderança nunca é fácil, especialmente em tempos de crise. O povo de Israel estava à beira da terra prometida, mas a travessia ainda era um desafio monumental. Josué precisava se tornar a rocha sobre a qual a confiança de todo o povo descansaria. Ele deveria conduzir milhares de pessoas, famílias inteiras, rumo ao desconhecido, guiado apenas pela fé de que a terra à frente, embora repleta de inimigos, era realmente destinada a eles. E essa fé não poderia vacilar, pois seria testada a cada passo. Josué se preparava não apenas com planos militares, mas com a certeza de que sua força não viria de exércitos bem treinados ou de estratégias infalíveis. Sua força residia na promessa de que a presença de Deus não o abandonaria. Era essa certeza que ele carregava enquanto olhava para o Rio Jordão, a primeira barreira física entre o passado no deserto e o futuro de uma nação estabelecida. Ele não podia permitir que o medo ou a dúvida se infiltrassem em seu coração. Sabia que, assim como as águas do Jordão estavam prestes a se abrir, seu coração também precisava se abrir totalmente para a fé que moveria montanhas, ou, neste caso, as águas. Com a determinação reforçada pela promessa divina, Josué não hesitou em tomar as primeiras medidas. Ele sabia que liderar era mais do que dar ordens. Era necessário inspirar confiança e unidade em um povo que por tanto tempo viveu à sombra de Moisés. Sem perder tempo, Josué enviou oficiais por todo o acampamento com instruções claras. Preparem-se, pois em 3 dias vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Não era apenas uma ordem, era um anúncio de que o tempo de espera havia terminado. Cada pessoa no acampamento entendia que o momento decisivo estava às portas. Nos dias que antecederam a travessia, Josué certamente refletiu sobre a magnitude do que estava por vir. À sua frente, o Rio Jordão corria cheio em sua época de cheia, tornando a travessia ainda mais desafiadora. Não havia pontes, nem barcos suficientes para transportar todo o povo. A situação parecia impossível aos olhos humanos, mas Josué mantinha a confiança inabalável de que o mesmo Deus que havia dividido o Mar Vermelho para seus antecessores, agora repetiria seu poder diante do Jordão. A ordem foi dada para que os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, se posicionassem à frente do povo. A arca, símbolo tangível da presença de Deus entre os israelitas, era o ponto central da fé de Josué. À medida que os sacerdotes avançavam, o povo observava em silêncio suas esperanças e temores refletidos nas águas turvas do rio. Quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas, algo extraordinário aconteceu. O rio,
que antes corria em sua força plena, começou a se abrir, formando um caminho seco por onde o povo poderia atravessar. Não era apenas um milagre físico, era um sinal incontestável de que Deus estava com eles, assim como estivera com Moisés. Enquanto o povo atravessava o Jordão, Josué ordenou que um homem de cada tribo pegasse uma pedra do meio do rio, no ponto exato onde os sacerdotes haviam ficado com a arca. Essas 12 pedras, transportadas para a margem ocidental, seriam um memorial perpétuo para as futuras gerações. Quando seus filhos perguntarem no futuro o que significam estas pedras, vocês dirão: as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Era um lembrete não apenas do poder de Deus, mas de sua fidelidade em cumprir suas promessas. Após a travessia, Josué ergueu outro memorial, com 12 pedras no próprio leito do Jordão, no local onde os sacerdotes estiveram de pé. Quando as águas retornaram ao seu curso normal, cobrindo aquelas pedras, elas permaneceram ali, invisíveis aos olhos, mas profundamente gravadas na memória coletiva de Israel. Josué sabia que, assim como aquelas pedras submersas, a fé e a obediência que sustentaram essa travessia também deveriam ser fundamentos ocultos, mas inabaláveis da vida do povo. Atravessar o Jordão foi mais do que um ato de conquista territorial. Foi a transição de uma promessa distante para uma realidade tangível. Cada passo dado naquela terra seca era um testemunho vivo de que o Deus que os havia tirado do Egito, guiado pelo deserto e alimentado com maná, agora os introduzia na terra prometida. Com os pés firmemente plantados na nova terra, Josué entendeu que sua missão estava apenas começando. Após a travessia milagrosa do Jordão, Josué entendeu que o povo precisava ser preparado espiritualmente para os desafios que viriam. Embora tivessem entrado na terra prometida, ainda havia cidades fortificadas, reis poderosos e povos hostis à frente. A fé demonstrada até ali deveria ser consolidada. Por isso, antes de tomar qualquer cidade, o Senhor ordenou que Josué renovasse a aliança com Israel. Os homens foram circuncidados, um rito esquecido durante os anos de peregrinação no deserto. Era como se Deus estivesse dizendo: vocês passaram pelo Jordão, mas ainda precisam passar por mim. Somente após esse ato de consagração, o povo celebrou a Páscoa, em memória da libertação do Egito. Naquele mesmo dia, o maná cessou. O povo de Deus começou a se alimentar dos frutos da terra de Canaã, um símbolo claro de que uma nova etapa havia começado. Foi então que Josué teve um encontro sobrenatural. Ao se aproximar de Jericó, uma cidade fortificada, ele viu um homem com uma espada desembainhada. Josué se aproximou e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? A resposta foi surpreendente. Não sou nem uma coisa nem outra, mas venho como comandante do exército do Senhor. Ali, Josué caiu com o rosto em terra, reconhecendo que não era o verdadeiro comandante daquela missão. Deus estava no controle. A cidade de Jericó era um símbolo do impossível. Seus muros altos e largos intimidavam qualquer invasor. Humanamente falando, tomá-la parecia inalcançável, mas a estratégia de Deus contrariava toda lógica militar. Marchar em silêncio ao redor da cidade por 6 dias, uma vez por dia, e no 7º dia, marchar 7 vezes e gritar. Era uma demonstração clara de que a vitória viria do alto, e não pela força humana. Assim foi feito. Os sacerdotes tocavam as trombetas, a arca ia adiante e o povo obedecia. No 7º dia, ao som do grito do povo e do toque das trombetas, os muros de Jericó caíram. Não por arietes, catapultas ou fogo, mas pela fé obediente de um povo que confiou na palavra de Deus. A cidade foi entregue nas mãos de Israel. E apenas Raabe e sua família foram poupadas, conforme a promessa feita pelos espias.
Essa vitória marcou o início de uma campanha extensa e estratégica por toda a terra de Canaã. Josué liderou o povo por muitas batalhas, em Ai, em Gibeão, nas montanhas e vales de Canaã. Em cada batalha, Josué buscava a direção do Senhor. Ele sabia que vencer não era simplesmente questão de força ou números, mas de aliança, obediência e santidade. Em um dos tantos episódios mais notáveis, ao lutar contra 5 reis que se uniram contra Israel, Josué clamou ao Senhor para que o sol parasse, e Deus o ouviu. Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Jalon. E assim aconteceu. Nunca antes houve um dia como aquele em que o Senhor atendeu à voz de um homem. A batalha foi vencida com a ajuda direta do céu. Com o tempo, a terra foi sendo conquistada e dividida entre as 12 tribos. Josué estabeleceu cidades de refúgio, onde pessoas que tivessem cometido homicídio involuntário podiam buscar abrigo, evitando vinganças precipitadas. Ele instituiu leis, organizou o povo e cuidou para que a herança prometida por Deus fosse distribuída justamente. Mas Josué sabia que conquistas materiais não garantiam fidelidade espiritual. Já idoso, ele convocou todo o povo, líderes, anciãos e juízes, para uma última exortação. Recordou tudo que Deus havia feito, do chamado de Abraão, da libertação do Egito, das vitórias na terra. E então lançou um desafio. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses que serviram vossos pais, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas palavras ecoam até hoje, atravessando séculos como um testemunho de fidelidade. Josué morreu com 110 anos, mas deixou um legado que moldou a nação de Israel. Sob sua liderança, um povo errante se tornou uma nação estabelecida, com território, leis e, acima de tudo, com uma identidade espiritual centrada em Deus. Josué não foi apenas um líder militar. Ele foi um homem de fé, de obediência, de coragem e de visão. Sua vida nos ensina que quando Deus chama, Ele capacita, que a vitória está do lado da obediência e que não importa quão grandes sejam os muros ou os inimigos, maior é o Deus que promete, caminha e luta por nós. Se você se sentiu tocado por essa história de fé, coragem e liderança, convido você a continuar mergulhando conosco nos relatos poderosos da Palavra de Deus. No meu canal, você encontrará mais histórias bíblicas profundas, ensinamentos transformadores e reflexões que edificam a alma. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com seus amigos e familiares que desejam crescer espiritualmente e aprender mais sobre os heróis da fé. Alma serena, onde a palavra ganha vida. Juntos, vamos continuar firmes na fé, aprendendo e nos edificando na presença do Senhor. Deus te abençoe poderosamente.